Uma por uma no ar para você aqui no YouTube de JC Play. Esse videocast que volta no projeto novo, remodelado, com muita alegria por poder interagir com você. Mulher, homem, toda a sociedade, propondo temas, propondo discussões. Uma felicidade danada. Se você chegou aqui, eu já vou fazendo um convite. Primeiro, antes do papo começar, você ativa a notificação, você se inscreve aqui no canal de JC Play, o famoso ativa o sininho para receber todos os conteúdos e ficar sempre ligadinho com a gente também aqui no Uma por Uma. Eu estou muito feliz, gente, nesse terceiro episódio, porque nós vamos falar hoje de contextos da mulher no mercado de trabalho. E aqui com uma pluralidade maravilhosa de mulheres que têm carreiras diferentes, diferenciadas entre si, caminhadas diferentes entre si, são de gerações diferentes. Então a gente vem aqui para somar e levar muita informação. Eu quero começar saudando a doutora Tânia Bacelar, que é economista, pioneira em cargos estratégicos no setor público, foi a primeira mulher diretora de planejamento global da Sudene. A primeira, né, doutora Tânia? Além de ter sido a primeira mulher também secretária de planejamento de Pernambuco e secretária da Fazenda do Estado. Que responsabilidade para a gente tê-la aqui, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Também com a gente a doutora Márcia Santos, advogada especialista em Direito do Trabalho, diretora da Associação dos Advogados Trabalhistas e vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Pernambuco. Doutora, bem-vinda. Eu que agradeço o convite, muito feliz, principalmente por estar falando sobre um tema que infelizmente ainda é tão atual. Pois é, infelizmente é tão atual, Maricide. Nossa colega de Sistema Jornal do Comércio, head de design do Sistema Jornal do Comércio, responsável por essas imagens, Maricide. Essa identidade belíssima, eu que fiz. Bom demais tê-la por aqui, Obrigada, viu, Mari? sempre prazer estar por aqui. A gente tem sempre essa missão, viu, gente, de trazer convidadas externas, também colegas do JC. Por quê? Porque esse videocast Uma por Uma é feito por mulheres do Sistema Jornal do Comércio. Feito por mulheres e feito para mulheres e para homens. Então você está convidado e convidada a ficar com a gente. Gente, quando a gente fala da mulher no mercado de trabalho, nós temos aqui uma representação de 4 mulheres inseridas no mercado de trabalho em funções diferentes. Mari, tecnologia, entra um pouco no marketing também, né, Mari, toda essa área. A doutora na advocacia, a doutora Tânia na economia, em planejamento, finanças, são áreas muito diversas e nem sempre a mulher ocupou esses espaços. Quando eu falo que a doutora Tânia foi primeira a fazer isso, primeira a fazer aquilo, como a senhora vê esse caminho da mulher até hoje? Evoluiu? Avançou, doutora? Avançou, inegavelmente avançou, não é? Eu acho que hoje a gente já tem uma situação bastante melhor. Eu trouxe até uns números aqui para mostrar a você. Por exemplo, hoje 45% dos postos de trabalho são ocupados por mulheres. Isso é nível Brasil, doutora? Brasil. 45%. Então, é um número relevante, não é? Agora, o salário é muito desigual, né? A média de diferença salarial também para o Brasil, a média global é 20%. Mas, em várias atividades, é muito mais do que isso, né? A média é um número que a economista usa muito, mas é muito enganador, né? Mas dá uma referência. Outra coisa é a nossa participação no desemprego. Embora a gente tenha avançado, ainda tem muita mais mulher do que homem que quer trabalhar e não consegue trabalhar. O que a taxa de desemprego é que mede isso. Hoje no Brasil a taxa de desemprego está muito baixa, uma das mais baixas que a gente já teve. A taxa feminina é 8,6, a masculina é 5,6. É muito diferente, doutora. Então, é uma diferença muito grande. Sim. Não é? Mas, mesmo assim, estando baixo, porque a taxa de desemprego no Brasil já foi, em outros momentos, muito mais alta do que isso, tá certo? E outra coisa é a taxa de ocupação geral, que é 48% para as mulheres e 68% para os homens. Que indicador é esse? São as pessoas que estão na idade de trabalhar e estão trabalhando. Então, é a taxa de ocupação. Menos da metade. Então, é menos da metade. Então, você vê que tem números que a gente avançou, mas em todos eles tem uma diferença entre o trabalhador masculino e o trabalhador feminino.
Claro que quando a gente pegar esses números há décadas atrás, a situação seria muito mais desvantajosa, mas eu tenho que dizer que avançou. E aí chega a doutora Márcia com toda a expertise da legislação, porque a gente precisa fazer esse caminho da mulher no mercado de trabalho, entender a mulher primeiro como esse ente importante, relevante dentro do lar, que presta serviço dentro do lar e que não vai para o mercado de trabalho. Uma mulher que não vai para o mercado de trabalho, uma mulher que não vota, uma mulher que não tem poder de decisão. Por quê? Porque essa mulher não tem dinheiro, essa mulher não vai para as academias, não vai estudar, não vai se profissionalizar. E isso fez parte da história do Brasil de uma forma assim bem ampla, doutora, até pouco tempo, não é mesmo? Exatamente isso. O que é que acontece? A gente não pode começar a falar sobre esse tema sem lembrar de alguns anos atrás. Eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe era dona de casa. Não tinha a escolaridade que hoje nós mulheres temos. Então, se a gente ir no tempo, voltar ao tempo, 50 anos atrás, a gente tem mulheres com 5, 6, 7 filhos. Hoje as mulheres, muitas não têm filhos, ou tem um, ou tem dois, então o número de filhos era enorme, ela ficava em casa, o homem era provedor, e aí algumas mulheres, como a doutora Tânia, realmente eram exceção naquela época, mas a maioria das mulheres estavam nesse patamar. Hoje nós temos uma situação totalmente diferente, as mulheres estão no mercado de trabalho, e quando a doutora Tânia fala do número, que é um número bem maior de inserção de mulheres no mercado de trabalho, realmente é verdade, é verídico isso, mas infelizmente a quantidade, ela é diferente do qualitativo, né? Se a gente tem uma quantidade alta, mas em termos de qualidade, a mulher ela não está ocupando os cargos mais altos. As mulheres são a maioria na informalidade, a maioria no desemprego. Isso realmente a taxa de valores salariais é 20% a menos, mas quando a gente vai para as mulheres negras e as pardas, ainda é maior esse número de diferença salarial. Então há tanto a desigualdade de gênero quanto de raça. Sim. Então, na verdade, nós estamos aí hoje. Evoluímos, sim, evoluímos bastante, mas tem várias leis, nós temos a própria CLT que não permite que haja essa diferença salarial, depois temos a Constituição Federal que constou também um artigo nesse sentido, existe uma lei de 2023 onde se determina que se mostre a transparência dos salários entre homens e mulheres, mas a existência de legislação, infelizmente, não quer dizer a efetividade na colocação da mulher no mercado e principalmente na forma igualitária dos salários entre homens e mulheres. Precisamos avançar muito nesse aspecto. Tem lei, mas fazer cumprir já é outro papo. Fiscalização já é outro assunto, né, doutora? Exatamente isso. E o que é que nós temos também? Nós temos as mulheres sem receber esses valores devidos e precisa o quê? Ela precisa juntar provas, juntar documentos para poder, às vezes, não uma conversa não resolve, ingressar realmente na justiça para poder pedir o que nós chamamos de equiparação salarial. É possível fazer isso, doutora? É possível pedir. Daqui a pouco a senhora conta isso, porque a gente quer saber dessa história. Deixa o povo aqui na expectativa, enquanto isso vai assinando aqui, vai ativando o sininho, vai ficando ligado no JC Play, porque tem conteúdo sempre para você. Mari Cid, vamos lá, eu quero entender Mari nesse contexto, é a construção familiar. Mari que, claro, é filha de uma mulher, por óbvio, e que tem muito amor por essa mamãe, fica lá postando na rede social, tem um carinho enorme. Eu quero saber dessas diferenças de gerações, o que você percebe da mudança da época da sua mãe para a sua inserção hoje no mercado de trabalho? Eu percebo, por exemplo, a questão da priorização da educação. Na minha casa, sempre foi uma questão, a prioridade pela educação. Minha mãe gosta muito de falar que ela não me educou para ser dona de casa, ela me educou para eu ser independente financeiramente. E isso eu acho que fez toda a diferença em como eu enxergo o mundo e como eu me comporto e me priorizo também em relação às minhas escolhas. Tanto no casamento quanto no mercado de trabalho, entender que eu tenho que me priorizar e a minha formação acadêmica e o meu emprego é a minha prioridade. Então, isso foi fundamental para mim, para conquistar minha independência e poder fazer escolhas que talvez, se eu tivesse crescido em outro cenário, eu não pudesse. Então, acho que isso é fundamental. Minha mãe cresceu no cenário... eu sou filha de mãe solo. Então, ter uma mulher que conseguiu fazer tudo sozinha,
enfrentar todas as dificuldades, sempre priorizando minha educação. Assim, era aquela história, né? Aquela velha máxima, assim. Podia faltar dinheiro para tudo, mas não para mensalidade da escola, sabe? Então, isso para mim fez toda a diferença para eu ser quem eu sou hoje, para eu ter essa independência, esse poder de escolha e esse posicionamento realmente de fato de... Eu prego muito, assim, é como as duas falaram aqui, eu acho que a questão do financeiro estabelece para a mulher uma posição de liberdade, porque eu acho que a gente fala muito do mercado de trabalho feminino, dessas desigualdades, até em relação à própria violência feminina, a questão da independência financeira feminina é fundamental para quebrar todos esses ciclos de violências, tanto de violência doméstica, quanto até dentro do próprio mercado de trabalho também. Então, foi fundamental ser filha de uma mulher forte que entendeu que a educação era o caminho fundamental para que eu pudesse ter independência. Então, isso, para mim, assim, vale mais que ouro. Aí Mari cita o seguinte: o que eu quero focar, o que eu quero ter como objetivo hoje na vida é minha carreira profissional e minha formação profissional. Exato. E isso choca muita gente. Quando uma mulher fala isso, nos dias de hoje ainda é um choque. Por quê? Vamos lá. A mulher, ela pensa em muitos assuntos ao mesmo tempo. Nós estamos aqui conversando nesse videocast, numa por uma, mas eu tenho certeza que em algum momento vocês já podem ter pensado, ou quem está nos acompanhando, eu tenho algo para fazer, eu tenho algo para adiantar para outro dia, eu preciso resolver algo na cozinha, eu preciso estender roupa, recolher roupa, amanhã eu vou trabalhar, eu preciso cuidar do filho, eu preciso separar uma roupa para a criança. A nossa mente, ela está sempre aqui, está sempre trabalhando. A mente feminina está sempre trabalhando para prover, para sustentar algo. E ouvi isso, Mari, ouvi que ter um filho, que ter o lar, aquele lar tradicional não é uma prioridade para você ou para tantas mulheres, pode chocar um pouco. Mas, doutora Tânia... Mas veja, você falou agora uma coisa muito interessante, sim, né? Que a gente tem muitas tarefas, né? A gente conseguiu ter acesso ao mercado de trabalho, é uma conquista, mas a gente não se desvencilhou do momento anterior. Então, a gente continua tendo a maior sobrecarga no lar. Mesmo quando você tem um companheiro que é parceiro, a maioria das tarefas é a mulher que desempenha. E deixa eu fazer então, um parênteses aqui, doutora. A gente continua lá e lô, né? A gente teve acesso ao mundo do trabalho, mas o mundo do trabalho doméstico é um mundo essencialmente feminino. E qual o impacto quando dessa o menino criação, está na escola e leva uma queda, a diretora liga para a mãe, ela não liga para o pai. Tá certo? Então, essa é uma dupla jornada muito interessante. Por outro lado, os estudos de mercado de trabalho mostram que nós temos características na atuação profissional que nos fazem trazer vantagens dessa situação. Então, problema complexo chama as mulheres. Certo? Então, a gente tem mais capacidade de trabalhar várias situações. A gente enxerga as nuances, né? Eu acho que a mulher em cargos de liderança e até no operacional mesmo, a gente tende a ter mais, enxergar todas as nuances em frente ao problema proposto. Exatamente. Mas e aí, doutora Tânia, tem uma questão aqui muito importante e eu me coloco nessa como mulher. Quantas vezes o companheiro, a companheira, aquele teu contexto familiar, ele diz o seguinte: deixa eu fazer, deixa eu lavar a louça, deixa eu resolver aqui, mas você, mulher, se coloca numa posição de aprendizado passado, em que você entende que não, aquela responsabilidade é minha. Por mais que o companheiro, que a pessoa que está ali com você queira participar, dividir as tarefas do lar, você assume aquela responsabilidade. A mulher tem dificuldade de abrir esse leque e entender que não há problema nenhum se o companheiro lavar roupa, lavar louça, que ele não está ajudando, não é? Então, qual é a dificuldade que a mulher tem ainda com isso, doutora? É porque eles são minoria, não é? É verdade, difícil Esse contar. teu exemplo é uma grande minoria. É verdade. A grande maioria, a gente pega aquele negócio ali, pega tu. Então, acho que a cultura que a formação traz para um menino e para a menina é diferente. Você não, mesmo com os avanços que as mulheres deram, tarefas domésticas ainda é predominantemente feminina. E
Os homens avançaram, então, homens que dividem essa atividade, mas eu acho que pode até existir isso, mulheres que não permitem até a partilha dessas atividades, o que é uma grande besteira, né? Claro. Isso é um trabalho de Como conscientização, qualquer não é? outro. Claro, por que não? Mas nós, enquanto mulheres criadas por uma sociedade que impunha à mulher essas atividades, por vezes você se vê no cenário e pensa, não, eu tenho 300 atividades para fazer, eu vou dar conta de tudo. Respira, menina, você não precisa dar conta de tudo sozinha, né, doutora Márcia? Exatamente. E aí, claro, a gente precisa aqui colocar alguns parâmetros de legislação. Por exemplo, para essa mulher que por muitos anos desempenhou essa atividade como dona de casa, depois foi para o mercado de trabalho, hoje ela está preocupada com a aposentadoria. Uhum. Ela está preocupada em somar aquele tempo. Será que ela consegue pegar aquele tempo que ela teve em casa, somar com o mercado de trabalho, tentar essa aposentadoria? Chegam questões assim para a senhora, eu sei que a Sim. senhora é da área trabalhista, trabalhista, mas as exatamente. mulheres têm muita dúvida sobre isso, doutora. Exatamente. Quase sempre não. Infelizmente, o que é que acontece? Muitas vezes as mulheres elas só vão entrar no mercado de trabalho depois, por exemplo, de uma separação. Elas ficam com o marido durante um tempo grande, com o marido como provedor, e aí quando acaba aquele casamento, ela é jogada ao mercado de trabalho. E geralmente, quando ela é jogada no mercado de trabalho, ela vai para o mercado de trabalho na informalidade. E aí, na informalidade, ela fica alheia ao benefício do INSS, à aposentadoria, exceto se ela fizer a contribuição mesmo como autônoma. Mas, geralmente, isso não acontece. Então, consequentemente, a mulher ela não vai ter direito a essa aposentadoria, até pelo tempo, ela não vai conseguir contabilizar esse tempo. E talvez, mais à frente, ela consiga um benefício mínimo, chamado LOAS. É o que pode ser que aconteça. Mas, normalmente, em termos de aposentadoria, até por ela ter ido para o mercado de trabalho tarde, não se consegue. E aí, o que a gente tem? Eu acho que passa por outras situações, passa inclusive pelas políticas públicas. A gente não tem creche no bairro, ela não tem com quem deixar o filho, mesmo que não haja divórcio, essa mulher não tem com quem deixar seu filho, ela não tem, principalmente quando é integral, né? Então ela precisa estar ali trabalhando. Geralmente, quando tem os dois para trabalhar, quando são casados, que né, tem as mães solo, mas quando há um casal, geralmente o homem vai ser sempre, vai querer ir para o trabalho, geralmente ele não vai ficar em casa. Às vezes até a mulher ganharia mais, mas ele não vai admitir ficar em casa fazendo aquelas atividades domésticas. Eu acho que a gente está mudando, a família brasileira está mudando, e eu estou vendo os homens novos até ajudando mais, porque na verdade nós viemos de uma cultura muito machista. E quando você fala dessa situação da mulher querer fazer tudo, é aquela vontade da mulher em ser uma super mulher. E eu digo, não seja uma super mulher, porque o que vai acontecer é um super adoecimento. Então seja aquela mulher que faça exatamente o que dá para fazer, e principalmente se você tiver um companheiro, divida, porque não é obrigação sua e você não está pedindo favor. Na verdade, quando você mora com aquela pessoa, tem que ter uma divisão de tarefas para que uma parte ou outra não adoeça, principalmente adoeça mentalmente, com doenças psíquicas como a depressão ou a ansiedade. E aquela questão, né, Mari? Alguém pode olhar para você e perguntar como você dá conta de tudo. Você ocupa um posto de liderança, você tem sua casa, tem um relacionamento, tem uma vida fora, é estudante também. E aí alguém pode pensar isso, né, gente? Ai, mas você dá conta de tudo. Antes a gente falava até, né, Mari? Tava falando isso pra ela hoje. Você não precisa dar conta de tudo. Você não vai ser 100% Porque a gente quer dar o tempo conta de todo. tudo e ser perfeita em tudo. A sociedade cobra isso da mulher, Mari? Com certeza. Cobra de várias maneiras, né? Cobra da performance da mulher. Ser sempre excelente em tudo que você faz. Não basta você ser muito boa, porque acho que a gente tem muito isso, né? Às vezes, homens medianos são comparados com mulheres excelentes num grau de equidade, quando, na verdade, não são. Então, a gente sempre tem que ser melhor e demonstrar que a gente é melhor também, né? E a perfeição não existe. Eu acho que... Eu brinco muito que eu sou muito coach de descanso. Eu sou coach de descanso. Qualquer oportunidade que eu tiver de falar para as pessoas... Descanse, eu tô falando. Porque eu acho que é isso. A gente tá numa realidade de trabalho que é muito dinâmica. Antigamente, eu acho que as coisas aconteciam mais devagar. Hoje, a gente tá o tempo todo conectado com todo mundo. Então, antigamente, se tinha um senso de urgência que hoje é muito maior. Então, assim, o que isso leva a gente a adoecer, é óbvio que isso vai acontecer. Em algum momento vai colapsar.
Porque a gente está sempre sendo muito cobrado para performar essa perfeição que não existe, é inatingível. Então, essa perfeição tem que ser no papel de mãe, essa perfeição tem que ser no papel de filha, essa perfeição tem que ser no papel de gestora, essa perfeição tem que ser no papel de aluna, e a gente não consegue ser 100% o tempo todo. É lógico que em algum momento alguns pratos a gente vai ter que equilibrar, mas alguns vão cair, mas a gente vai lá e retoma de novo. Então, eu acho que a gente entender que a gente é humano, somos pessoas, e a gente, enquanto mulher também, ter mais esse senso de que a gente precisa de um tempo pra gente, de descanso, de atenção mesmo, assim, um tempo de não fazer nada, sabe? Se permitir um pouco esse tempo. Eu acho fundamental pra gente ter saúde mental. É como a doutora estava falando. Ansiedade e depressão são coisas que pra gente já virou rotina, mas não é pra ser assim. A gente entrou nesse ciclo, assim, e como é que a gente sai disso? Eu acho que essa cobrança da perfeição, que vem em vários níveis, de pressão estética, enfim, isso porque a gente está falando só do mercado de trabalho, mas se a gente for levar para o nível da pressão estética, da performance, de feminilidade, de tudo que esperam da mulher, é sempre uma cobrança exagerada e muito maior na gente. Então, a gente tem que botar o pezinho no freio, e eu acho que outra coisa também que ajuda muito nisso é a gente estar cercado por outras mulheres. A famosa rede de apoio não é... A gente fala muito de rede de apoio para as mães, mas eu acho que toda mulher precisa de uma rede de apoio. Porque só outra mulher entende o que a gente passa. A gente está conversando aqui, mas eu tenho certeza que eu me identifiquei com várias falas de vocês. Vocês estão se identificando com as minhas, porque é isso. Eu acho que só outra mulher entende o que a mulher está passando. Então, equilibrar esses pratos e ter essa busca pela perfeição não é uma questão que é prioridade na minha vida, porque eu acho que a gente não vai conseguir. Ninguém consegue se performar e ser 100% o tempo todo. Então, assim, a gente entender que a gente tem os nossos limites, nos esforçarmos, procurarmos nossas melhoras, não se abater, nem se... como é que eu falo? Se estagnar, sabe? Eu acho que a gente sempre tem que procurar nossas melhoras, nossas melhorias, até porque isso é o que faz a gente, nos impulsiona para frente. Mas a gente entender também a que custo isso vai ter, sabe? Eu acho que é por aí. Claro. Gente, são várias questões aqui para a gente abordar. Eu estava lembrando muito agora, doutora Tânia, sobre uma conversa com a doutora Margarida Cantarelli, que a senhora certamente deve conhecer, uma pessoa incrível. E ela ocupou também... trocam com ela, a gente morre de rir. Olha aí, que maravilha. Mas como tem a mesma geração, as duas foram secretárias de governo. E um protagonismo de vez também. Quando eu chego num canto, doutora Margarida, e ela diz que é a mesma coisa. Viu? Não, maravilhosa, assim como a senhora. E aí, certa vez, eu estava com ela numa entrevista e ela disse o seguinte, quando chegou lá no Poder Judiciário, para ocupar um cargo também de protagonismo, primeira desembargadora aqui no Estado, e ela percebeu, vou trazer aqui algo que já foi falado publicamente numa entrevista radional. E aí a doutora Margarida chegou lá e viu o quê? Que todas as mulheres as mulheres que estavam no ambiente utilizavam saias acima do joelho. E os homens utilizavam calças. E aí ela chama as meninas para o canto e diz, vocês usam saias porque vocês querem? Ou vocês gostariam de usar calça também? E aí elas dizem, não, nós gostaríamos também de usar calças, mas tem toda essa figura feminina, do cuidado, a exigência com a aparência, então dizem que a saia fica mais elegante. Pronto, conta a doutora Margarida que no dia seguinte vai trabalhar de calça. Porque ela era desembargadora. Ela disse, pronto, eu vou dar esse exemplo, eu vou chamar a atenção. A partir daquele momento, as colegas começam também a usar calça. Gente, não é sobre saia ou calça. É sobre ter liberdade de usar o que você quiser usar. E não existir um padrão, uma regra. A mulher precisa ser aqui. Esse item que está à disposição, que está na prateleira, bonitinha, arrumadinha à disposição. E eu estou trazendo esse recorte aqui, doutora Tânia, porque eu quero saber desses seus primeiros momentos. E lembrar aqui o pessoal. Primeira secretária de Planejamento do Estado, secretária da Fazenda. Como foi para a senhora encarar esse mundo que não era feminino, assim como aconteceu com a doutora Margarida? Eu confesso a você que não foi fácil. Eu acredito. Né? Principalmente a Secretaria da Fazenda. Porque a Secretaria de Planejamento, ela tinha mulheres em postos de
de comando nos órgãos abaixo da secretária. Mas na Secretaria da Fazenda, ela é uma secretaria masculina. Ainda hoje é. Se você entrar na Secretaria da Fazenda, a grande maioria do quadro técnico Sim. é formada por homens, né? Então foi um grande desafio eles aceitarem que uma mulher estivesse ali naquele comando. E o momento que eu entrei foi um momento muito desafiador, porque era o segundo governo do Dr. Arraes, depois que ele voltou do exílio. A secretaria recebeu como chefe um economista brilhante que ele trouxe, que era pernambucano, mas que estava fora de Pernambuco, Flávio Lira. Então ele veio e ele não tinha a sensibilidade do que tinha acontecido em Pernambuco. O que é que aconteceu? Os fazendários eram muito organizados e eles foram pedir uma reivindicação e Flávio teve dificuldade de negociar. Uhum. E como ele endureceu, o pessoal também endureceu. Então eles passaram por confronto. E no confronto foi muito difícil, porque as forças políticas também Claro, todo o de contexto, oposição deram apoio, né? E ele terminou tendo que pedir demissão. Então eu substituí num momento de crise profunda da secretaria. Existiam 3 organizações lá dentro, pelos quadros que eles faziam. Então você tinha que conversar com 3 presidentes de associação, né? Então não foi uma tarefa fácil. Minha primeira missão era essa, baixar a temperatura e ver se a gente podia negociar. E talvez o fato de eu ser mulher, nessa hora também ajudou, não é? O que dá para rir, dá para chorar. É verdade, doutora. Então, eu acho que o fato de eu ter começado a discutir com eles, me aberto ao diálogo, ajudou bastante. Tanto que depois de 3 meses que eu passei lá na frente da secretaria, a negociação foi feita. E aí eu queria voltar para o planejamento, que era onde eu tinha começado, né? Mas, infelizmente, o governador chamou e disse assim, olha, estou atrás do secretário de planejamento, porque a senhora vai ficar lá na fazenda. Então, era difícil por isso. Depois a gente montou uma experiência muito boa. As lembranças que eu tenho de lá são muito boas, e as lembranças que eles têm também. Mas eu acho que não era fácil. E outro componente da fazenda é que o empresariado é o principal cliente da fazenda. Então, a fazenda lida, sobretudo, com o empresariado. E o empresariado também é masculino. Né? Então, você tinha dentro do quadro técnico essa predominância e o teu público-alvo também era masculino. Eu sentia muita dificuldade deles de ir despachar com uma secretária mulher. E nesses momentos, quando a senhora sentia que estava mais tenso, que essa troca não existia de fato, a senhora em algum momento chegou a pensar ou até a levar um homem junto para conseguir ter um diálogo? Cheguei. Meu adjunto era um homem. E aí, a gente sempre despachava junto. Ajudava muito. Pense, num contexto em que a senhora era líder, era secretária, sabia da sua competência, sabe da competência que tem. Mas ajudava. Você não pode dar murro em ponto de faca, tá certo? Então, se a realidade é essa, você tem que conviver com a realidade. A sensibilidade também da mulher, né, doutora? Para entender aquele ambiente, para entender que existem nuances de preconceito, inclusive, e que elas precisam ser quebradas. Por isso, a confiança precisa existir na mulher. No Brasil todo, na época, eu era a única mulher secretária da Fazenda, porque tinha acontecido a reforma, a Constituinte. A Constituinte trouxe uma mudança tributária, a gente tinha que mudar a legislação tributária. E aí havia muitas reuniões dos secretários estaduais de Fazenda no CONFAS. Eu era a única mulher secretária da Fazenda do Brasil. Então, não era um cargo feminino, era um cargo masculino, entendeu? Então, eu acho que esse foi o meu principal desafio, porque professora dá para a gente levar, não é? E outros cargos que eu exerci não tinham essa característica que eu estou descrevendo aqui da Fazenda. Já que a senhora falou do cargo de professora, a gente lembra dessas funções de cuidado,
o trabalho. A mulher que muitas vezes, e até hoje, né, doutora, Uhum. acaba se tornando professora, porque parece que toda mulher precisa amar essa função, a mulher que já nasce com esse dom de maternar, sendo mulher ou não. Então, por óbvio, para a sociedade, e muitas vezes, inclusive, para a concepção da própria mulher, ela vai ser professora, ela vai ser enfermeira, ela vai cuidar do outro. A senhora acha que esse cenário hoje está mudando? As mulheres estão procurando oportunidades diferentes no mercado? As mulheres estão efetivamente procurando, mas o que você falou procede. Ainda As bem. mulheres, elas são maioria exatamente Nessas neste cargo de atividades. cuidador, que é a enfermeira, que é a professora, É, e são funções que, infelizmente, os valores salariais são mais baixos. E aí os homens são preponderantes em áreas como, por exemplo, o mercado financeiro, que é um valor maior. Então, a gente tem essa diferença. E eu sempre digo que não é só a inserção da mulher no mercado. O problema não é só esse. A mulher, quando entra, e a promoção? E como é que ela vai conseguir galgar espaço? Como que ela vai conseguir cargos de liderança? Como ela vai permanecer naquele local? Até porque tem a maternidade, que muitas vezes alguns empresários, eles simplesmente veem a maternidade de um lado negativo. Aquela mulher que não vai poder mais contar para viajar, aquela mulher que em horário, que à noite não vai poder estar fazendo reuniões porque vai estar com filho. Doutora, isso- lhe interrompendo, e desculpe, Certo. mas numa entrevista de emprego, Uhum. esse gestor, o contratante, ele pode olhar para a mulher e perguntar: você tem filhos? Você pensa em ter filhos? Ele pode fazer essa pergunta? Na verdade, não deixa de ser um preconceito, não deixa de ter ela pode sim, mesmo sem ser contratada, até no início ali da contratação, a depender do que ele for perguntar, a depender se ele for pedir exame de gravidez, que não pode, aí isso pode sim ser já até uma indenização por danos morais, mesmo sem você ter sido contratada. Mas aquela prévia. pré-contratação, ele foi discriminatório. E aí seja sim indenização por danos morais. Tá? Inclusive, durante a relação de emprego, o homem ele não pode ficar perguntando: você não vai ter filho? Ou quando você vai ter filho? Ou você vai casar? Você não vai casar? Isso são perguntas da intimidade da mulher. Ninguém pergunta isso ao homem, mas Justamente. pergunta à mulher. Então, durante a relação de trabalho, este fato de estar fazendo essas indagações, se ela é solteira e vai continuar, se ela pretende casar, porque casar parece que já vai ter filho, isso não deixa de ser discriminatório. E todas essas discriminações, sim, podem ser já mais à frente indenizações por danos morais contra essa empresa, porque não pode. A mulher ali está ali para trabalhar, não importa se ela vai casar, se ela vai ter filho, não importa nada a vida pessoal dela. O que ela importa ali é se ela está trabalhando, como ela está desenvolvendo as suas atividades. E só. Né? Mas a gente tem isso, não é só entrar no mercado de trabalho, é Não. como vai ser depois. E essas reuniões, essa mulher pode falar que às vezes acontece isso, tá numa reunião, a mulher tá ali falando e alguns homens que infelizmente nós ainda vivemos num país machista, não um país, porque na verdade essa diferença de salários, ela não é só aqui no Brasil, a gente tá no mundo todo. Então muitas vezes não deixa que a mulher fale, muitas vezes realmente não permite que a mulher exerça cargos de liderança. Então infelizmente não é só entrar no mercado de trabalho que é difícil, se manter é difícil e principalmente galgar espaço, ter espaço de liderança é mais difícil ainda. A gente está com uma dívida aqui, né, doutora? Quer explicar a questão Da equiparação. da equiparação salarial, que foi bastante discutida no Congresso também. Uhum. E aí, gente, parece tão fácil de entender, mas nem sempre é fácil para algumas pessoas. E a gente entende isso porque existe uma criação, existe um ecossistema que levou a sociedade a pensar que determinadas funções são para mulheres, determinadas funções são para homens, e o homem tem que ser o provedor, o pai da família tem que receber mais do que a mulher, então existe uma construção. Dito isso, essa questão, então, doutora, o que a legislação, ela assegura? Está na mesma função, tem que receber o mesmo salário? Como a mulher Isso. assegura isso? Na verdade, a equiparação salarial, que é quando há essa valores salariais iguais, é necessário alguns requisitos. Certo. Ela tem que estar no mesmo estabelecimento do homem, não precisa ser o mesmo empregador, precisa ser o mesmo empregador e o mesmo estabelecimento. Que, por exemplo, uma rede de supermercado, um está num bairro, outro no outro. Eu posso pedir a equiparação, a mulher pode pedir a equiparação salarial para aquele gerente do outro local, estabelecimento físico? Não. Então, o estabelecimento físico tem que ser o mesmo. Então, tem que ser o mesmo
mesmo empregador, o mesmo estabelecimento físico. Ela também vai ter que comprovar que a mesma produtividade e qualificação técnica, e isso precisa ser provado através de um processo judicial, e tem que ter o tempo na função, 2 anos de diferença da função e 4 anos, no mínimo 4 anos no contrato de trabalho. Esse empregado que ela está pedindo equiparação não pode ser um empregado que tenha mais de 4 anos em relação a ela. Então, tem alguns requisitos. Claro. E aí torna-se um pouco difícil pedir essa equiparação salarial. Sendo homem ou sendo mulher, a equiparação salarial hoje, ela existe, mas ela é difícil de você conseguir, porque tem que preencher absolutamente todos estes E requisitos. outro ponto, doutora, você saber quanto o seu colega ganha. Porque essa informação Mas temos uma hoje tem uma lei, que exatamente, garante a publicação, mas as empresas estão seguindo isso? E, na verdade, o que é que acontece? Além das empresas não estarem seguindo, que a gente não, eu mesmo não vê, Pois é. a gente, só empresas com mais de 100 funcionários é que realmente tem essa obrigatoriedade de dar essa transparência no salário, para que todo mundo saiba o salário entre homem e mulher, para que evite, né, realmente essa desigualdade salarial. Essa transparência, ela deve ser feita como? No caso das empresas, então, que tenham a partir de 100 funcionários. É um banco de dados? É um banco de dados. Ou, por exemplo, eu chego à minha diretoria, à minha chefia e questiono, não, esse dado é público, ele tem que estar onde? Isso não precisaria você pedir, porque isso até coloca Desgasta, né? Coloca aquele empregado numa situação complicada, porque, por que ele está querendo saber? Esse empregado, qualquer empregado que questiona, na verdade, infelizmente, ele já é um pouco, por que esse empregado está questionando tanto? Então, hoje, inclusive, existem os questionamentos de forma anônima, para que você coloque ali os seus questionamentos, até para poder que aquilo dali melhore, principalmente em questão de assédio moral, assédio sexual, porque hoje as mulheres continuam sofrendo muito assédio moral e assédio sexual também nas empresas. Então, hoje ela pode fazer essa denúncia de forma anônima, e se por acaso isso não der jeito, vai para o Ministério Público do Trabalho, vai para a Justiça do Trabalho, mas a transparência, ela não precisa nenhum empregado pedir, respondendo a tua pergunta. Ele tem que ser colocado para todos em um mural, para que todos saibam o valor salarial. Ou no próprio sistema, né? Hoje em dia o sistema todos são interligados, né? Até principalmente como é social, mas precisa sim, desde 2023 essa transparência deve existir, mas lembrando, só empresas a partir de 100 funcionários. Vamos ficar atentos e atentas a isso, não é? No setor público dá para ver, né? Porque eles são obrigados a ter no site hoje. Em geral, o exemplo começa pelo setor público, né? A legislação aprovada, sancionada, mas o setor privado, e aí, claro, algumas pessoas podem pensar, mas é privado, tem ligação nenhuma, responsabilidade nenhuma com isso. Mas se há uma legislação... Desde 2023. Agora talvez careça de fiscalização também, não é? Porque você não vê essas publicações com frequência por aí, não quer fazer aquela intromissão na vida do coleguinha, né? Não quer perguntar quanto recebe, mas também está no seu direito para saber ou não. E aí, já que a gente está conversando um pouco agora sobre essas trajetórias no mercado de trabalho, Mari Cid ocupa um espaço de liderança aqui na empresa. Ela, vou repetir aqui para quem chegou agora, Head de Design do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Você lidera mais homens, mais mulheres? Como é essa equipe e como é lidar no dia a dia, Mari? Hoje a equipe é bem equilibrada em termos de homens e mulheres. Nós temos praticamente o mesmo quantitativo, apesar do meu setor estar inserido numa área que é majoritariamente masculina. A gente está inserido na área de tecnologia. Então, por exemplo, eu estou na área de design e minha equipe é equilibrada. Mas a gente tem uma equipe de tecnologia que é amplamente masculina. Eu também estou nessa fase de migração para a área de tecnologia. E nesse setor a gente também encontra um cenário que está começando a mudar. Mas que também, desde sempre, é masculino. É uma área que foi se criada esse universo de que tecnologia estereótipo, né? Exatamente, do homem, né? Nerd, enfim. Mas hoje todos esses estereótipos estão caindo. A gente já tem eventos voltados para mulheres aqui em Recife, focadas na área de tecnologia. A gente já tem comunidades de mulheres que se encontram, que trocam figurinhas, enfim, debates, que já são, de fato, muito relevantes para o cenário da área de tecnologia. Mas ainda, querendo ou não, é um cenário muito masculino. Infelizmente. Mas aos pouquinhos a gente vai mudando esses cenários, né? Mas faz parte, assim. Eu acho que
na minha área especificamente, design é uma coisa mais equilibrada, porque a gente está falando muito de criatividade. Então, criatividade é uma coisa que é muito independente do seu sexo, enfim. Não influencia tanto. Talvez influencie mais a questão de referências, de escolha de vida e tal. Mas eu acho que também, às vezes eu fico me questionando por que eu fui para a área de design. E eu acho que tem uma questão também, que eu acho que é a questão da maior liberdade. Por exemplo, eu me vestir assim, eu ter esse cabelo colorido e tal, poder me expressar visualmente, eu acho que é uma questão muito importante para mim. Porque, para mim, enquanto ser humano, isso é uma parte muito importante para mim. E chegar toda colorida assim no mercado de trabalho, Maricide. As pessoas questionam muito isso, né? Pois porque a imagem pessoal que se tem de uma mulher extremamente competente e é muito boa no que ela faz, ou de liderança, no espaço de liderança, é esse espaço de essa mulher mais séria, mais como você falou, né? A questão da saia, né? Do salto e tal. Eu quebro todos esses paradigmas, assim, eu vim para causar. Mas eu acho que é justamente isso. Eu gosto muito de usar a moda como uma expressão minha, de verdade, e também para quebrar muito e chocar muitas pessoas em relação a isso, a essa quebra de expectativa. Porque eu acho que a moda é uma forma de expressão, não é uma forma de encaixar as pessoas em estereótipos. Então eu procuro muito fugir desse estereótipo, porque eu acho que a gente somos pessoas plurais. Não é isso, minha vestimenta ou a cor do meu cabelo, que define o meu grau de competência, a quantidade de tempo que eu dediquei para a minha formação e como eu lido com os meus funcionários, por exemplo. Então, eu acho que ter essas coisas questionadas também é um tipo de violência, sabe? De machismo também, querendo ou não. Porque as mulheres são questionadas. Os homens, se eles se vestem de camiseta e jeans e tênis, tá tudo bem, eles podem circular em qualquer ambiente praticamente. As mulheres, se elas já têm uma quebra de paradigma de não usar salto, de não estar sempre usando saia, de não usar alfaiataria em cargos de liderança, de usar muita cor. Muita cor porque é infantil, porque muita cor é porque, sabe, existem coisas que se associam ao universo feminino que, de fato, são coisas enraizadas no machismo. Porque os homens podem ser aficionados por futebol, por exemplo, por jogos de videogame, e a gente achar tudo isso normal, enquanto uma mulher gosta de maquiagem, gosta de se vestir bem, gosta de moda, e isso é futilidade. Porque a gente não questiona isso também, sabe? Ou quando a mulher gosta de futebol, por exemplo. Exatamente, eu também. amo futebol. Exato. Assisto, acompanho e adoro, sofro. E aí muitas pessoas questionam, porque Sim. diz que você está performando para agradar algum homem, para ser diferente e tal, mas na verdade não é um gosto pessoal seu. E aí você fica pensando naquelas conversas de ambiente de trabalho, em que os homens se reúnem para falar de futebol, do jogo, né, do fim de semana, exato. o time que venceu, o time que perdeu. E a mulher, ela não consegue, por vezes, fazer parte desses ciclos. Ela não é inserida nesses ciclos. Permear, né? Ela é inserida para falar sobre moda, sobre uma novela, sobre um reality show, sendo que ela tem interesses múltiplos, assim como o homem também. É um pouco de entender a individualidade e, principalmente, talvez, Mari, descobrir o que você gosta. Exato. O que a mulher se dar esse privilégio de saber o que ela gosta, o que ela quer fazer, com o que ela quer trabalhar. Eu sou apaixonada por carro. Eu amo carro. Eu sou... Amo. Você perguntar qualquer coisa sobre carro, a gente vai começar horas só aqui. Amo carro, amo videogame. São coisas que, tipo, quando eu falo, as pessoas ficam... Hã? Porque é essa quebra de expectativa. Não se espera que uma mulher goste tanto de um assunto que é determinadamente, assim, majoritariamente masculino. Claro. Mas não é. Então, assim, somos pessoas individuais, somos indivíduos, cada um com sua cabeça, seu tipo de pensamento, sua individualidade, mas o ser mulher, eu acho que perpassa muito mais pelas obrigações, por essa... Eu amo ser mulher, e eu amo minhas amigas mulheres. Eu amo todo o universo feminino, mas é muita dor, querendo ou não, quando a gente vai para a ponta do lápis, quando a gente vê a questão dos feminicídios, da cultura machista, do quanto a gente é massacrada em tudo que a gente faz, por essa pressão estética absurda que a gente sofre. Dói muito ser mulher. É uma luta assim, diária que a gente enfrenta para ter que quebrar esses paradigmas o tempo todo e vencer.
Então, não seria homem jamais. Adoro ser mulher. E eu acho que a gente tem um mérito muito grande, que é, como a doutora Tânia falou antes, entender as nuances. Ter essa visão que eu acho que é uma visão muito própria da gente, assim, de olhar o mesmo problema por várias perspectivas e ter mais empatia. Eu acho que é um grande diferencial da mulher, em geral, é ter mais empatia pelas pessoas. E eu acho que isso é o que faz a gente, de fato, progredir. Eu acredito muito que a progressão, a evolução do ser humano vem muito da empatia. Não vai ser só pela tecnologia ou pela, enfim, melhores condições financeiras ou pela guerra, enfim. Eu acho que vem muito da empatia, de entender o outro e ter que entender as melhoras do outro, entender que se você está melhorando a vida do outro, você também está melhorando a sua vida. E quando Então, melhora a vida das mulheres e as condições exatamente. delas, né, diante do mercado de trabalho, você muda todo o ecossistema. Exatamente. Você melhora para as próximas gerações, para que as mulheres tenham, né, Mari, essa isso. possibilidade de escolher. Aí eu fiquei pensando aqui na doutora Tânia Bacelar, que é economista de formação, como é ser uma menina que gosta de números, hein? Ousar por esse ambiente, porque muitas pessoas têm a dificuldade Admiro demais, com os viu? números. Admiro muito também, porque estou distante dessa pauta, viu, doutora? Mas, como a senhora já falou, é um tema que é restrito, um pouco restrito ao mercado masculino, voltado ao mercado É masculino. verdade. Veja, no meu caso, eu até não gostava muito de Não? número, não. Eu fiz o curso clássico. Na época, você escolhia científico ou clássico. Eu fiz o curso clássico, eu queria fazer direito. Ó. Então, quando eu terminei no terceiro ano, eu fiz um teste vocacional e o resultado do teste foi assim: você dá para várias coisas, menos para direito. Porque eu queria ser criminalista. Aí a moça disse: olha, criminalista, você vai ser um fracasso. Você vai chorar na hora da defesa. Então, saia dessa. Aí eu fui fazer um curso particular de matemática para fazer o vestibular de economia. Então, E foi se descobrindo ali. foi uma virada de chave mesmo, muito Nossa. grande. E na minha turma de economia, nós éramos 50. Só tinha 5 mulheres. E só se formaram 2. Só 2 terminaram o curso. Ela é uma profissão ainda, infelizmente, muito predominantemente masculina. E aí tem outro obstáculo, né, doutora? Quando alcança a formatura, quando forma, ocupar locais de liderança, Isso. ser ministro, ser secretário, tomar decisões, Isso. estar à frente de empresas, falar sobre faturamento, ter uma voz ativa, aí já entra em outra questão, né? É, Que é um pouco mais difícil também. com certeza. Como a senhora vê esse futuro para as mulheres no mercado da economia? Eu acho que está melhorando muito. Eu acho que quando eu comparo com o tempo que eu entrei e com os espaços que tem hoje, há uma melhoria muito grande. Eu acho que a gente tem que reconhecer que a luta feminista, para mim, é quem impulsionou essas mudanças. Se a gente não tivesse se colocado e não tivesse se rebelado contra os padrões, nada disso a gente não estaria Claro. conversando aqui hoje. Não estaria nem no Então, mercado quando me de perguntam trabalho. como é que vocês conseguiram isso, não foi individualmente, foi um processo de luta social que levou ao que a gente tem hoje, né? E a Então, senhora toca num ponto, doutora, porque as pessoas, e aí generalizando bastante aqui, mas muita gente ainda tem dificuldade de entender essa função do feminismo e a importância desses movimentos para a sociedade. E a senhora traz isso com muita propriedade, falando, é por conta desse movimento, dessa luta feminista, isso, que as mulheres começaram a ocupar esses espaços. com certeza. Por vezes a gente até questiona se a sociedade está regredindo, porque estereótipos equivocados do feminismo começaram a ser adotados e reverenciados, aumentados com o passar do tempo. O que é preciso falar para essas novas gerações, doutora, sobre esta luta que aconteceu e que ainda é preciso avançar mais? O que é preciso é isso, é que ainda precisa avançar mais. Reconhecer o mérito da luta feminista, eu acho que é fundamental, porque ela foi uma conquista. Esses lugares que a gente ocupa hoje não caíram do céu. Esses lugares são resultado de uma dinâmica social onde o protagonismo feminino foi muito importante. Claro. Então, se não tivesse aquelas mulheres que puxaram a luta, a gente não estaria no lugar que a gente está hoje. Então, acho que isso tem que
reforçar muito as novas gerações, a gente estimular para que isso continue, porque, veja, tem muito avanço, mas quando a gente vê a quantidade de agressões às mulheres, a quantidade de mulher que é morta ainda hoje, é uma coisa que você... É uma coisa primitiva, tão primitiva, onde a sociedade avançou em tantos pontos, e nesse ponto você tem ainda o cara para se vingar, mata. Difícil Você até de queima a outra compreender, né? pessoa, não é? Então, Se trata a mulher como propriedade. são né? valores, não é, que ou você desmancha isso na luta, ou você não vai conseguir, não, porque são muito, muito É arraigados, né? verdade. É isso aí. Doutora Márcia Santos, que é advogada trabalhista, fiquei pensando aqui, a partir da fala da doutora Tânia, sobre esses direitos que foram adquiridos. Licença maternidade. Há quanto tempo a mulher tem direito a isso no Brasil? Isso. E, na verdade, quando criou a licença maternidade, o que disse? Nunca mais vão empregar a mulher, né? Então, assim, eu imaginava que esses direitos para as mulheres, eles iriam dificultar a entrada dela no mercado. Mas o que acontece? As mulheres cada vez mais se qualificando, cada vez estudando mais, então não tem como abrir mão dessa mão de obra tão qualificada que é a mulher. Então, elas estão no mercado de trabalho e hoje nós temos ainda novidades. Agora há pouco entrou em vigor uma lei onde determina que a licença maternidade ela só vai iniciar a contagem quando, se a criança ou a mãe ficar 14 dias ou mais na UTI, essa licença maternidade passa a contar só a partir daí, do 15º dia. E tanto em termos de remuneração, quanto em termos de contagem de dias. Então, se a criança ficou um mês na UTI e teve alta, um mês, mas vai contar os 120 dias a partir da alta dela. Então, isso é uma vitória para a mulher. É uma vitória que aconteceu agora há pouco. E essa legislação nova, recente também, aumentando o tempo da licença paternidade? Isso, para mim, é uma Pois mudança esse é um avanço significativa muito na grande, sociedade. Não é? Os homens lutando pela licença paternidade. Na verdade, Entendendo o seu papel. o que eu entendo é tão maravilhoso, porque agora a legislação conseguiu verificar que a sociedade está mudando. Realmente nós temos uma sociedade machista? Temos. Mas se você olhar de forma pontual, tem muita mudança. Tem muitos homens que estão aí realmente, efetivamente, ocupando o seu papel de pai, né, no eixo familiar. Então, essa licença paternidade que aumentou, para mim foi uma coisa linda e maravilhosa, e é a lei, eu vendo a lei, aqui eu estou enxergando que a lei está se adequando à sociedade, isso é maravilhoso. E, inclusive, esse valor ele não vai ser pago pelo empregador, é pago pelo INSS, então o empregador, tal qual a licença maternidade, não precisa ficar preocupado que vai ter que pagar se uma pessoa está trabalhando. Né, doutora? Não Então, eu acho isso A sociedade que maravilhoso. paga. A gente está realmente se adequando à nova realidade. Então, hoje, a legislação, ela toma, querendo ou não, ela toma conta, assim, da mulher. A gente, antigamente, uma mulher poderia trabalhar em um local insalubre e só não trabalhava se houvesse um atestado médico. E aí, esse atestado médico, muitas vezes, ela não conseguia, principalmente as mulheres do SUS. Hoje, não. Hoje, o STF decidiu que as mulheres grávidas e também as lactantes, elas não podem trabalhar em local insalubre. Isso veio do STF, não precisa mais de atestado médico. E aí, essa mulher é afastada das atividades. É colocada em outro setor, mas se por acaso a empresa não tiver outro setor, ela vai ficar afastada como licença remunerada. Benefício. Sim. Então, assim, hoje, realmente, a legislação está vendo com outro olhar. A gente tem essas mulheres, a doutora falou sobre a questão da violência contra as mulheres, existe uma parte da legislação que poucas mulheres que sofrem violência conhecem. As mulheres que sofrem violência, se houver um pedido da sua advogada no processo penal, sai um ofício para a empresa e ela fica afastada. Os primeiros 15 dias pago pela empresa e o restante dos 6 meses o contrato fica suspenso a ser pago pelo INSS. E ela pode sair, se esconder, ir para outro local, porque às vezes isso evita até que ela seja morta. Então a mulher, às vezes, ela precisa realmente só de uma fuga de sair do local. É porque o local de trabalho é o endereço, né? É o endereço. E aí a mulher sai do seu endereço fixo, procura um outro ambiente, que geralmente são abrigos de prefeituras que não têm o endereço divulgado já com o objetivo. Muda né? de cidade durante um tempo, até que Mas isso... no trabalho ela vai. Exato. O cidadão sabe que Mas a agora mulher eles está lá estão naquele matando horário. no trabalho, né? Sim. Vários casos agora de indo até o trabalho da mulher, matando a mulher no trabalho. Então é importante, inclusive, que essa advogada ou advogado que estiver cuidando do caso tenha essa Sim. orientação
e que diga para essa mulher: eu posso solicitar à justiça Uhum. o seu A afastamento. suspensão desse contrato de trabalho. A suspensão do contrato. Isso acaba refletindo posteriormente numa demissão? Não. Ou não tem ligação? Ela corre o Não. risco de ser demitida? Neste período de suspensão, não. Mas quando ela Que volta, pode não ser de há uma até 6 estabilidade. meses. 6 meses, é. A lei não determina uma estabilidade quando ela volta. Então, pode acontecer, sim. Mas durante o período de suspensão dos 6 meses, não. E aí, Maricide, ouvindo essas falas, é que a gente tem a consciência mais elevada ainda de que, como precisa de conhecimento, educação, a mulher, o homem, toda a sociedade se reforçando, se empoderando daquilo que está à disposição e que a sociedade também busque sempre a melhoria para todos. Que não se conforme, né, doutora, com a legislação que está vigente, com a oportunidade de empregos no mercado de trabalho, mas que busque que todos aqui que estão nos acompanhando agora, possam se ver como essa mola propulsora da mulher na sociedade, buscando tudo isso. Mari, e para as meninas eu quero dizer que o papo voou, o tempo voou aqui. Gente. Por quê? Porque foi bom demais. Mas ainda há tempo de ouvir algumas reflexões. Eu quero entender um pouquinho com a Mari também ainda, como ela se sente ouvindo essas histórias todas e se te incentiva, inclusive, a buscar mais espaço para as mulheres. Mas com certeza, né? Eu acho que é tão importante a gente estar ouvindo histórias. Eu acho que das três, eu acho que eu sou quem tem menos experiência, mas é muito importante e eu sou muito grata pelo papel de cada um aqui, porque eu acho que é por conta de vocês que vieram antes que a gente pode traçar novos rumos para o futuro. As mulheres mais novas já têm outra perspectiva, já têm outro estilo de vida, outras vontades, enfim. A perspectiva para o futuro eu espero que seja muito positiva. A gente sempre gosta de falar que o futuro é feminino. E eu acho que o futuro é feminino, sim, mas se pararem de matar as mulheres hoje, sabe? Eu acho que a gente precisa tocar nessa ferida, porque, enfim, é uma coisa que a gente não tem como falar no futuro feminino se a cada dia a gente está vendo cada vez mais nós e nossas amigas, e, enfim, cada uma de nós sendo morta. Então, o futuro é feminino, sim. Eu acho que é um passo que foi muita luta para a gente chegar aqui, mas que não tem volta. Eu acho que a questão dos homens terem uma certa resistência ao movimento feminista passa muito por esse lado de perder os privilégios, porque durante muito tempo se foi estabelecido que os homens teriam os privilégios, e perder o privilégio dói para qualquer um, perder privilégios. Mas eu acho que a partir do momento que os homens entendem que eles são nossos aliados, que é melhor para a sociedade, no geral, ter uma sociedade mais igualitária em termos de respeito, de legislação, de políticas públicas, de mercado financeiro, equilíbrio emocional, enfim, tudo. Quando a gente tem uma liberdade maior para as mulheres, uma força maior das mulheres, eu acho que a sociedade como um todo melhora. Então, quando os homens entendem isso, se tornam nossos aliados, para mim, um homem aliado, assim, também é outra coisa que vale ouro, assim. Porque e como reforça Natália que a luta não é contra os homens. não é contra os Pelo homens, contrário, exatamente. Eles precisam se aproximar dessa luta coletiva. Exato, porque muitas vezes a gente chega num cargo de liderança, mas a gente só chega quando um homem enxerga esse potencial na gente, porque não tem uma mulher lá em cima para puxar a gente, sabe? E também eu acho que o poder de decisão das mulheres é uma coisa que tem que ser muito reforçada, porque às vezes acontece muito isso. Vai se estabelecendo as lideranças femininas, mas não se leva em conta o que essas mulheres estão falando. Então, esse lugar de fala das mulheres. Mas, enfim, eu sou muito grata por todas que vieram antes. Espero que as que venham depois encontrem um futuro melhor, mais próspero e mais independente, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Enfim, acho que as mulheres têm potenciais incríveis, assim, coisas que foram feitas pelas mulheres que são coisas, assim, espetaculares, sabe? Minhas referências de vida são mulheres. São as mulheres do meu convívio, mas também são artistas, são cientistas, acadêmicas, mulheres. Então, eu acho que a gente tem que muito ter esse lugar mesmo de se inspirar em outras mulheres e entender que todas nós temos esse potencial.
E você nos inspira também, viu? Maricídio, obrigada por estar com a gente aqui no Uma por Uma. Até a próxima. Obrigada. Doutora Tânia Bacelar, economista, um prazer também para a gente recebê-la e propagar essa mensagem, né? Esse legado da sua vida. Bom demais. Até a próxima. Obrigada. Agradecer também a doutora Márcia Santos, advogada trabalhista. Lembrando que o direito está aí para ser cumprido, né, doutora? Exatamente. Para as mulheres também. Para as mulheres também. Vamos lembrar sempre de nos empoderar. Empoderar umas às outras. Isso é o mais importante, sempre. Gente, que papo gostoso. Que bom estar aqui levando tanta mensagem importante para você, mulher, para você, homem, para toda a sociedade. Eu vou me despedindo aqui com uma dorzinha no coração, porque eu queria ficar mais tempo com elas, mas o tempo não permite. Você também queria ficar mais tempo com a gente? Então segura aí. Já já a gente volta com mais um episódio do Uma por Uma. Até lá!